Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso webinário da HT Analyse Educacional. Hoje nós vamos falar sobre principais tipos de vieses que afetam os estudos clínicos em geral, quer seja estudos observacionais ou ensaios clínicos randomizados. O meu nome é André Azeredo, eu sou médico epidemiologista e economista da saúde da HT Analyse e é uma satisfação estar com você nesse webinário. Aqui está minha informação de contato, caso você tenha interesse, né, em manter contato, né, para a gente ficar conectado. Falando então sobre estudos clínicos. Os principais delineamentos de pesquisa de estudos clínicos podem ser divididos em dois grandes grupos: estudos observacionais e estudos experimentais. Nos estudos observacionais, o pesquisador ele não, ele não faz uma intervenção ativa sobre os sujeitos de pesquisa. E ele também não influencia o ambiente onde a pesquisa é feita. Ou seja, existe uma coleta de informações a respeito de um determinado fenômeno, né, de clínico, social, econômico, biológico, em condições reais, ou seja, a gente vê o tamanho do efeito das intervenções ou o tamanho do risco das doenças no contexto onde elas acontecem, na comunidade, no posto de saúde, ou no hospital, na clínica, na terapia intensiva, e não num ambulatório de pesquisa, não num cenário de pesquisa com recursos mais controlados, tá? E nos estudos observacionais, a alocação do... Não existe assim uma alocação proposital do fator em estudo. Ou seja, os sujeitos da pesquisa, os participantes, eles não são expostos a uma intervenção ou expostos a um determinado possível fator de risco ou fator protetor por intermédio do pesquisador. Eles são expostos a possíveis intervenções e possíveis a fatores de risco ou protetores pelas próprias circunstâncias naturais, ou seja, como eles, pelo que as pessoas escolhem, pelas suas vidas, pelos seus fatores de risco, né? Por exemplo, não vai ter um estudo observacional de randomizar os pacientes, né? Não vai ter um estudo observacional de alocar tabagismo para uns pacientes e não tabagismo para outros pacientes. O que acontece é que a gente observa um grupo de indivíduos e a gente entrevista eles e descobre quais são tabagistas e quais não são tabagistas por suas próprias escolhas. Eles escolheram ser ou não tabagistas. E daí a gente acompanha ao longo do tempo, ou faz alguma outra medida no mesmo inquérito para a gente medir se existe uma associação entre tabagismo e algum tipo de desfecho, algum tipo de resultado em saúde, tá? Então, esses são estudos observacionais. Nos estudos experimentais, o pesquisador convida o participante a participar da pesquisa. E o participante que aceita, ele sabe que ele vai receber atendimento num contexto de pesquisa. Talvez num ambulatório especializado, um ambulatório de pesquisa, um ambulatório que é da pesquisa, com acompanhamento mais frequente, com a equipe da pesquisa, com a medição de desfecho, usando instrumentos padronizados da pesquisa. E esse participante, ele sabe que ele pode receber uma intervenção ou uma intervenção comparadora da pesquisa. Ele sabe que vai ter os remédios dele, que ele vai tomar porque os seus profissionais de saúde que cuidam dele prescreveram para ele os tratamentos, mas ele também sabe que pode ter a intervenção da pesquisa, que muitas vezes é cegada. O paciente nem sabe se é uma intervenção ativa ou um placebo, por exemplo, tá? Bom, os estudos observacionais têm vários desenhos de pesquisa possíveis. Todos eles buscam estabelecer uma associação entre a exposição ou uma não exposição e a ocorrência ou não de desfechos em saúde. Os estudos observacionais também podem ser divididos em descritivos e analíticos. Descritivos é quando não tem assim um teste de hipótese a princípio para comparar grupos. É quando a gente está descrevendo frequência de uma doença, frequência de um fator de risco, ou então descrevendo características clínicas e sociodemográficas, mas sem fazer necessariamente uma comparação de grupos ou testando uma hipótese de que existe uma variação de antes para depois. A gente só está descrevendo um grupo de indivíduos e suas características, tá?
O principal exemplo são os estudos transversais que relatam a prevalência de uma doença, né? Ou seja, a quantidade de casos existentes de uma determinada doença ou de um fator de risco em uma população. Os estudos observacionais analíticos, eles buscam fazer testes estatísticos comparativos, né? Comparando geralmente grupos, para entender se ter ou não exposição a um possível fator de risco ou fator protetor está associado ou não à ocorrência de um desfecho, tá? Esse é o caso dos estudos. Vou pegar aqui os estudos de coorte em primeiro lugar. Também a setinha não está indicando aqui, mas a gente pode ter um estudo transversal com um comparativo, né, comparando a prevalência em dois grupos e a prevalência de fatores de risco e a prevalência de desfecho em dois grupos. Estudos de caso-controle também fazem a comparação entre dois grupos quanto à exposição, desfecho e ocorrência de eventos. E a gente também tem aqui o estudo de teste diagnóstico, que já é um caso à parte, né? Geralmente é um caso particular de estudo transversal que busca ver, vamos dizer, o grau de concordância entre o diagnóstico usando um método novo versus um método padrão, né? Para a gente comparar, ver a acurácia do teste diagnóstico. Existem também os estudos ecológicos, que avaliam a frequência de uma exposição e a frequência de um desfecho em saúde em um mesmo grupo humano, geralmente o mesmo grupo geográfico, por exemplo, um mesmo país, né, para levantar hipóteses sobre a associação de exposição e desfecho. Nós vamos falar mais detalhadamente desses desenhos mais adiante. E esses desenhos de pesquisa todos, eles não são todos iguais em relação às informações que eles trazem e também em relação ao risco de vieses, tá? Existe algo chamado hierarquia das evidências, o que significa que, principalmente para avaliações do tamanho de efeito de intervenções terapêuticas, alguns estudos, alguns desenhos de pesquisa são mais robustos do que outros, para nos fornecer a informação mais confiável e com mais certeza de que um determinado tratamento ou uma determinada medida preventiva funciona ou não. E o tipo de estudo mais robusto que a gente tem para a gente isolar o tamanho do efeito de uma intervenção e se proteger de vieses, que são os erros sistemáticos na pesquisa, são os ensaios clínicos randomizados, que é o tipo de estudo experimental em que os pacientes são aleatoriamente distribuídos para o grupo intervenção ou grupo controle. Tá? Vamos falar mais sobre isso nessa nossa aula de hoje. Por que que esses estudos são mais robustos, né, para isolar o tamanho do efeito da intervenção? Melhor do que ensaios clínicos randomizados, só se a gente tiver uma coleção de todos os ensaios clínicos randomizados. Então, a gente pode fazer uma revisão sistemática da literatura, que é uma busca da literatura usando um método de navegação profissional na literatura, nas bases de dados como Medline, Embase, né, Cochrane Central, para a gente captar todos os estudos randomizados que respondem uma questão de pesquisa, de intervenção, por exemplo, e a gente faz um sumário desses resultados e o conjunto de todas as evidências é mais robusto, muitas vezes, do que um ensaio clínico individual. Mas nem sempre, tá? Às vezes, o conjunto de todas as evidências é composto por 99% de estudos ruins, que só agregam confusão e ruído, e um estudo bom que responde àquela questão de pesquisa. Então, às vezes, um único ensaio clínico randomizado é mais robusto do que o conjunto das evidências, mas geralmente a regra é que o conjunto das evidências capturado por uma revisão sistemática fornece uma avaliação mais robusta do grau de evidência do que um estudo randomizado isoladamente. Além disso, a gente tem os outros desenhos de pesquisa, né? Os estudos de corte, os estudos de caso-controle, no mesmo nível que eu colocaria os estudos transversais, as séries de casos, relatos de caso, e depois opinião de especialista e os estudos pré-clínicos, ou seja, os estudos que não são em humanos, são estudos com animais ou estudos in vitro, né? Estudos de bancada, estudos de cultura de célula, por exemplo. Tá? Quanto mais para cima dessa nossa pirâmide das evidências, maior o rigor metodológico. E quanto mais para baixo, tá, maior o risco de vieses.
Quais são os vieses que podem acontecer? Aqui eu já botei uma listinha dos principais vieses, mas daqui a pouco a gente se aprofunda neles. O que são vieses? Os vieses são falhas nos métodos de pesquisa que tendem a fazer o resultado da pesquisa se desviar sistematicamente da realidade, se desviar sistematicamente do tamanho de efeito verdadeiro. Sistematicamente quer dizer, vamos, sempre para o mesmo lado, né? Eles tendem a puxar para um lado o tamanho de efeito em vez de representar o tamanho de efeito verdadeiro. Quais são os principais tipos de vieses? São esses que estão na tela. Porém, os principais os principais macrocategorias são os três primeiros: viés de seleção, viés de aferição e viés de confundimento. Se você lembrar desses três vieses, todos os demais são derivados desses três. Você vai lembrar de todos, tá? Então, o viés de seleção acontece quando a gente tem uma amostra viciada de indivíduos. Ou seja, os nossos indivíduos, eles não são representativos da nossa população alvo de interesse para a qual a gente quer tirar conclusões. Ou os nossos indivíduos são, vamos dizer, doentes demais, portanto, com mais risco de desfechos ruins acontecerem, ou eles são doentes de menos, portanto, com menos risco de um desfecho ruim acontecer. E se a gente vai comparar dois grupos, e um grupo tem um risco basal mais alto do que o outro, né? Porque, por exemplo, tem pacientes mais velhos num grupo e pacientes mais jovens no outro grupo, a gente está introduzindo esse viés, o viés de seleção. O viés de aferição acontece quando eu vou medir o desfecho da pesquisa. Quando eu vou medir a ocorrência do. Lembra que eu falei que para a gente, as pesquisas clínicas sempre querem estabelecer a associação entre uma exposição e um desfecho, né? A exposição, no caso das intervenções terapêuticas, é o medicamento ou o procedimento que está sendo testado. E o desfecho é algum evento em saúde ah, ruim ou bom que possa acontecer. Por exemplo, complicações cirúrgicas, por exemplo, um evento adverso do medicamento, por exemplo, prevenir um infarto do miocárdio ou prevenir uma morte prematura. E o viés de aferição acontece quando a gente vai medir o desfecho, a gente mede errado o desfecho. Vamos supor que seja um estudo para avaliar o tamanho do efeito de um medicamento para pressão arterial, para hipertensão arterial, um medicamento antihipertensivo. Se eu tenho um aparelho que mede a pressão que está descalibrado, todas as minhas medidas da pressão vão estar falsas, ou para cima ou para baixo, porque o meu aparelho está descalibrado. Do mesmo modo, se quem faz a medida da pressão está aplicando a técnica incorreta, também a minha medida vai dar errada. Então, eu estou incorrendo em viés de aferição. Quando eu estou medindo o meu desfecho, eu estou medindo errado todas as vezes. Isso não acontece só com instrumentos, acontece também com entrevistas, por exemplo. Se eu aplicar uma medida de desfecho que depende de entrevista, perguntar como é que está a dor, né? A gente vai aplicar para o paciente uma escala analógica visual, perguntando, por exemplo, de 0 a 10, o quanto você ranqueia que está a sua dor nesse momento, né? Depois de uma intervenção, de um medicamento para dor. Dependendo da maneira como a gente coloca a pergunta para o paciente, isso pode também enviesar para o paciente responder que está com mais ou menos dor. Portanto, para se proteger de um viés de aferição, é necessário usar instrumentos calibrados e pesquisadores treinados e aplicar os métodos de aferição de uma forma sistemática e rigorosa, né? Além disso, também ajuda se quem estiver fazendo a aferição dos desfechos não souber, for cegado para a informação de qual grupo aquele paciente pertence. Se é um paciente que está no grupo intervenção ou no grupo controle, ou se é um paciente que foi exposto ou não a um fator de risco. Júlia, eu acho que eu estou com a bateria fraca aqui no meu microfone. Me avisa, por favor, se estiver falhando o meu áudio, tá? Me dá um toque ali no WhatsApp. Certo. Por enquanto está tudo certo. Tá bem, estou atento aqui. Continuando então. Falei do viés de aferição. O viés de confundimento acontece quando a gente tem e quando existem fatores de confusão ou covariáveis, né? Outros fatores
que não são o nosso fator de pesquisa principal, que a gente pode chamar de covariáveis, que também influenciam o risco de ocorrência do desfecho, ou que não influenciam, mas eles podem acontecer junto, podem coexistir com o desfecho e podem atrapalhar a nossa interpretação da associação de risco entre exposição e desfecho, né? Então, por exemplo, eu quero estabelecer a relação entre consumo de café e o risco de câncer de pâncreas, por exemplo. E daí eu faço um estudo e verifico ali que pessoas que consomem mais café têm um risco aumentado de câncer de pâncreas. Porém, eu não levei em consideração, por exemplo, um fator de confusão que quem consome mais café também tem uma tendência de consumir mais cigarro. E daí, essa associação entre o câncer de pâncreas e o café, ela fica prejudicada, porque a gente não sabe se é o café que está aumentando o risco de câncer de pâncreas, ou se é o fato dessas pessoas que consomem café mais provavelmente serem tabagistas, e é o tabagismo que está causando o risco de câncer de pâncreas. Então, essas outras covariáveis que também podem influenciar o desfecho são os fatores de confusão. Para a gente se proteger disso, o melhor método é a randomização, ou seja, os pacientes serem alocados para o grupo intervenção ou grupo controle, quando isso é possível, de modo a gente randomizar também o confundimento. Se os pacientes são distribuídos ao acaso para um grupo intervenção ou para o grupo controle, também as características que podem ser confundidoras também são distribuídas ao acaso. Na média, eu vou acabar gerando grupos muito parecidos, grupos que têm a mesma proporção de tabagistas, mesma proporção de homens e mulheres, mesma proporção de exposição vamos supor, terapia de reposição hormonal nas mulheres, mesma exposição a diabetes ou mesma proporção de hipertensos. Eu vou acabar gerando pacientes com riscos parecidos. Até mesmo fatores de confundimento que eu não estou aferindo. Por exemplo, história familiar. Talvez eu não tenha feito uma entrevista específica para ver história familiar de câncer. Mas se eu fiz um estudo randomizado com uma randomização bem feita, mesmo a proporção de pacientes com história familiar positiva para câncer tende a ficar equilibrada nos dois lados. Então a randomização é muito poderosa para nos proteger do viés de confundimento, tá? Falei para vocês que esses três são os principais vieses, os demais são variações dos três primeiros, tá? Viés de co-intervenção não deixa de ser também um viés de confundimento, né? Ou seja, o paciente recebeu o tratamento principal da pesquisa, mas ele também recebeu um outro tratamento, que acaba sendo um fator de confusão. Viés de segmento ou viés de atrito, em inglês vocês vão ver com o nome de attrition bias, é o viés de perda de pacientes no segmento, que não deixa de ser um tipo de viés de seleção. Ou seja, o fato da gente estar perdendo pacientes na pesquisa numa proporção mais alta em um grupo do que no outro, ou com características diferentes das perdas num grupo do que no outro, pode estar fazendo com que os meus grupos se tornem diferentes. Eu estou perdendo pacientes em taxas diferentes e pacientes com características diferentes. Os pacientes podem estar se autoselecionando, né, por essas perdas que vão acontecendo durante a pesquisa. Viés de análise, né, múltiplas análises não planejadas, é um viés que acontece na análise estatística. A gente faz várias análises estatísticas não planejadas, e começa a aumentar a probabilidade da gente encontrar um resultado falso ao acaso, tá? Eu diria assim que não é bem um viés de aferição, tá? De certa forma, é uma consequência do viés de confundimento. Eu posso ter, mesmo num estudo randomizado, um confundimento residual. Ou seja, apesar de eu ter feito uma randomização bem feita, ainda pode ter a presença de fatores confundidores que eu tenha medido ou não. E se eu fizer múltiplas análises não planejadas para vários desfechos que eu não tinha pensado antes, eu posso achar um resultado que estatisticamente significativo, que diferencia um grupo do outro,
e isso pode ser consequência de algum fator de confusão residual que eu não estou medindo direito. Viés de interpretação é quando os resultados matemáticos da pesquisa dizem uma coisa, mas os autores leem outra coisa, ou por erro de interpretação, ou às vezes até por ser um pouco mal intencionados mesmo, ou, vamos dizer, por conflito de interesse, né? Quando o resultado da pesquisa, resultado concreto matemático, ele não está alinhado com a hipótese conceitual do pesquisador, o pesquisador pode forçar um pouco as palavras para interpretar de uma maneira que se alinhe melhor com a sua visão de mundo, com a sua hipótese conceitual. O viés de publicação é quando a gente detecta uma tendência das revistas de priorizarem os estudos positivos, ou seja, os estudos que demonstraram resultado estatisticamente significativo, grande magnitude de tamanho de efeito, priorizar esses estudos sobre os estudos negativos, os que deram sem significância estatística, né? O que acaba gerando uma distorção na literatura. A gente só vê, tende a ver mais, com mais destaque nas melhores revistas, os estudos que mostraram diferenças entre os grupos e os estudos que não mostraram diferença ou que não conseguiram provar a hipótese conceitual do autor, eles acabam ficando nas revistas menos visíveis ou acabam até nem sendo publicados ou publicados em lugares menos nobres. Por exemplo, se é apresentado um pôster no Congresso, mas não é publicado o trabalho completo. Bom, esse é o desenho geral de um estudo randomizado, né, de um ensaio clínico randomizado. A gente parte de uma população de interesse, obtém uma amostra de indivíduos que seja representativa dessa população de interesse, convida eles a participar da pesquisa, eles aceitam participar da pesquisa, assinam um termo de consentimento e eles são randomizados, ou seja, distribuídos aleatoriamente por sorteio para receber a intervenção de interesse ou para receber o controle da intervenção de interesse. Esse controle pode ser um controle inativo, como placebo, quando isso é eticamente justificável, ou pode ser um controle ativo, como um tratamento, o standard of care atual, né? Ou seja, o tratamento novo, que a gente acredita que seja melhor, e o tratamento padrão, que seria o tratamento atual. E esses pacientes, a gente acaba gerando duas coortes, né? Não confundir com estudo de coorte, tá? Eu estou usando a palavra coorte agora, mas eu estou dizendo aqui que a randomização, ela cria duas coortes artificiais. Ela cria a coorte dos pacientes do grupo que receberam o tratamento e a coorte dos pacientes que receberam o comparador, que nesse caso é o placebo. Esses pacientes são acompanhados ao longo do tempo e a gente faz a aferição da ocorrência de desfechos. E daí faz teste estatístico aqui para comparar se tem diferença entre os grupos. Por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque quando esse desenho aqui ele é bem feitinho, e além disso, principalmente quando ele tem mascaramento, né, ou cegamento, que é aquela característica da pesquisa que torna os pacientes ignorantes, né, ao fato de estarem recebendo tratamento ou placebo, e também quem aplica a intervenção também não sabe se administrou tratamento ativo ou placebo, só sabe que administrou vamos dizer, uma pílula codificada. Quando a gente tem randomização e tem cegamento ou mascaramento, aí a gente tem o desenho mais robusto possível para nos proteger daqueles três vieses principais. Nos proteger do viés de seleção, porque o pesquisador não vai escolher quem vai para cada grupo. Nos proteger do viés de confundimento, porque a alocação foi randomizada e os fatores confundidores também foram randomizados. Portanto, se eu fizer um teste estatístico aqui no final, o teste estatístico vai ser super válido, né? Porque não vai ter confundidores, os confundidores já foram controlados pela randomização. E o viés de aferição, ele é protegido pelo cegamento de quem afere os desfechos. Se eu tiver cegamento de quem mede os desfechos aqui no final, o que eu quero dizer com isso? Quem mede a ocorrência de desfecho não sabe se está avaliando um paciente do grupo tratamento ativo ou um paciente do grupo placebo. Só sabe que é um paciente da pesquisa.
Daí também, nesse caso, a gente acaba se protegendo de um viés de aferição. Então, eu estou trazendo isso para a gente ver como seria o cenário ideal. Um estudo randomizado, triplo cego, né? O cegamento de quem aplica a intervenção, dos participantes da pesquisa e de quem faz a aferição no desfecho. Randomizado, triplo cego, com um comparador válido, né? Ou um comparador inativo ou tratamento padrão. Os demais desenhos de pesquisa, os estudos observacionais, vamos dizer assim, o sonho deles era ser um estudo randomizado, mas eles não são. Então, eles tentam chegar perto disso aqui que a gente está vendo, desse desenho, mas eles têm características que tornam eles imperfeitos, e daí abrem o flanco, né, para a gente enxergar, para surgirem os vieses, né, os erros sistemáticos. Então, quais são as características dos estudos randomizados que minimizam o risco de vieses e maximizam a validade da análise estatística? Já falei para vocês, presença do grupo controle, a randomização, o mascaramento dos participantes pesquisadores e o mascaramento dos avaliadores dos desfechos. Mesmo com uma randomização, mesmo sendo um estudo randomizado, pode haver falhas na randomização ou falhas no mascaramento, ou o estudo pode ser até aberto, né, sem mascaramento. Isso pode produzir confusão residual. Isso surge quando a randomização tem problemas e os grupos podem ficar desbalanceados. E a gente pode sim ter viés de aferição se não tem cegamento de quem afere os desfechos, por exemplo. Além disso, pode haver viés de análise, né? Teste estatístico errado, interpretação errada da análise, viés de interpretação, viés corporativo, ou seja, pela presença de conflitos de interesse ou de um desalinhamento entre o que a pesquisa está mostrando e a visão de mundo e a hipótese conceitual do pesquisador, o pesquisador pode interpretar de um jeito distorcido e pode gerar esse viés de interpretação. E pode haver também o relato seletivo de desfechos, né, que é um viés primo do viés de publicação. O que é o relato seletivo de desfechos? O pesquisador publica o seu trabalho e ele sai numa revista, mas os desfechos que não interessavam para o pesquisador mostrar, ele não reportou, né? Como é que a gente diminui o risco disso acontecer? Isso diminui, o risco disso é diminuído pela presença de protocolos de pesquisa publicados ou registrados previamente. Então, se você publicou o seu protocolo de pesquisa dizendo que ia fazer o estudo de um jeito, e depois vai lá e fez o estudo daquele jeito e relatou todos os desfechos que você se propôs a publicar, que tinha anunciado lá no protocolo, aí você está dizendo para o mundo que você se protegeu desse viés de relato seletivo de desfechos, você não está incorrendo nisso. Além disso, também tem os registros de ensaios clínicos, né, como clinicaltrials.gov, onde todas as características do desenho do estudo estão registradas lá, e depois que o trabalho é publicado, a gente pode conferir se os pesquisadores fizeram tudo o que prometeram fazer. Bom, os demais desenhos de pesquisa observacionais, eles têm características que tornam eles suscetíveis a alguns vieses. Vamos falar dos estudos transversais, estudos de corte, estudos de casos de controles e estudos ecológicos. O estudo transversal é aquele tipo de estudo onde a gente, num mesmo inquérito, coleta informação sobre a frequência de um fator, de uma exposição e a frequência de um desfecho, no mesmo inquérito. Por exemplo, eu poderia, numa sala de aula, coletar informação quem usa óculos e quem não usa óculos, quem estudou para a prova, quem não estudou para a prova, e aplicar uma prova. E daí medir o desempenho dos alunos dessa prova. E depois eu posso tentar fazer associações entre exposição e desfecho, chamando aquela informação lá de usar ou não usar óculos, ou de ter ou não ter estudado na prova como minhas exposições, e a nota da prova como meu desfecho. E tudo isso foi coletado num mesmo inquérito, num mesmo dia, né, com o mesmo instrumento de coleta de dados, por exemplo. Então, isso seria uma comparação baseada num estudo transversal. Mas esse exemplo que eu dei seria para fazer um estudo transversal comparativo. Mais frequentemente, os estudos transversais são feitos para medir só prevalência, ou seja, a proporção de casos existentes de uma doença ou de um fator de risco num determinado ponto no tempo. Existe a prevalência ponto, seria a prevalência num dia, a prevalência
num mês, e a prevalência período, que a gente pega um intervalo de tempo maior, né? Casos existentes em um determinado período sobre a população sob risco naquele período. Por exemplo, a prevalência em um ano, por exemplo, doenças agudas, como influenza, os pacientes têm um episódio de influenza e depois a influenza passa ou o paciente evolui mal, né? Mas de qualquer maneira a influenza passa, né? Mesmo nos casos que vão a óbito, ela também sumiu. Se eu fizer um estudo de prevalência ponto de influenza, por exemplo, no dia de hoje, quem está com influenza numa determinada cidade, eu vou capturar só um retrato fugaz, né, daquelas pessoas que naquele dia têm o diagnóstico de influenza, de gripe. Porém, se eu fizer um estudo de prevalência período, eu posso capturar a informação quem naquele ano teve um ou mais episódios de influenza. Aí eu vou ter uma informação, um retrato mais completo de quantas pessoas foram acometidas por influenza naquele ano. Não é um estudo de incidência, é um estudo de prevalência, mas é a prevalência num período, né? Quem teve a doença num período de tempo. Nos estudos de coorte, os pacientes são acompanhados ao longo do tempo para que a gente possa ver se existe uma associação entre uma exposição e um desfecho. Por exemplo, em uma pesquisa onde a hipótese conceitual é que o uso regular de cannabis está associado ao desenvolvimento de esquizofrenia, que seria o nosso desfecho, a gente parte de um grupo de indivíduos sem o desfecho, portanto, sem esquizofrenia. Eles são divididos de acordo com a presença ou não do fator em estudo, que é o consumo de cannabis. Eles não são sorteados, né, para consumir ou não cannabis. A gente entrevista as pessoas e descobre isso. E eles usam ou não cannabis pelas suas próprias escolhas como indivíduos. E a gente meramente classifica eles. É por isso que é um estudo observacional. O pesquisador não está aplicando uma intervenção, a gente só está documentando o que as pessoas já estão fazendo. Então a gente classifica os indivíduos entre aqueles que usam cannabis e aqueles que não usam cannabis, acompanham eles ao longo do tempo, e daí a gente detecta se eles desenvolveram ou não esquizofrenia e compara as proporções de desenvolvimento de esquizofrenia no final. A gente vai medir a incidência de esquizofrenia no grupo que usou cannabis e vai medir a incidência, que é a proporção de casos novos de esquizofrenia entre quem não usou cannabis, e daí vai poder fazer o cálculo do risco relativo de usar versus não usar cannabis, para ver se existe uma associação entre a exposição e o desfecho. Então a gente vai ter essa incidência, e a gente, a partir da incidência nos dois grupos, a gente pode calcular o risco relativo. Esse é o desenho geral dos estudos de coorte, né? Então a gente parte de uma amostra representativa da população, mede a frequência ou não de fatores de risco, acompanha ao longo do tempo e mede a ocorrência ou não de desfechos. Os estudos de coorte, eles têm de dois tipos, tá? A gente tem os estudos de coorte de braço único, que é exatamente o que eu mostrei agora, né? Uma coorte de pessoas acompanhadas ao longo do tempo, para a gente ver a ocorrência ou não de um desfecho. Mas a gente tem os estudos de coorte com dois ou mais braços, estudos de coorte comparativos. Então, como é que a gente vê isso, né, na literatura? Como é que isso aparece? Os estudos de braço único, os estudos de coorte só com um grupo, né, um grupo geralmente com tratamento ou exposição, ou são estudos pequenos, tipo estudos de casuística ou séries de casos, quando um profissional ou um hospital relata os seus casos, a sua experiência local com o uso de uma determinada intervenção e o acompanhamento ao longo do tempo para medir os desfechos só naquele grupo, ou a gente tem estudos grandes, geralmente são os estudos de registro, que pegam, por exemplo, todos os casos de indivíduos que foram expostos a uma determinada intervenção numa região geográfica e acompanha eles ao longo do tempo e daí mede desfechos. Por exemplo, alguns países do norte da Europa têm registros de prótese de quadril, né? Pessoas que quebram o fêmur, tem fratura do colo do fêmur e, portanto, tem que fazer um tratamento cirúrgico. O melhor tratamento cirúrgico atualmente é colocar uma prótese de quadril, que é uma peça metálica. E essa prótese do quadril, ela vai durar algum tempo, geralmente dura muitos anos,
Mas isso é uma discussão que existe na literatura qual a melhor prótese. E alguns países do norte da Europa, eles têm o registro de prótese do quadril. Ou seja, todo cidadão do país que quebrou o fêmur e foi operado e botou uma prótese do quadril, ele entra num banco de dados. Então, a gente tem um registro completo de todo mundo que quebrou o quadril, colocou uma prótese do quadril, e a gente sabe o que aconteceu ao longo do tempo, se aquela prótese falhou, se ela não falhou, se o indivíduo teve que ser reoperado, se ele não teve que ser reoperado, se a prótese durou para sempre, se não durou. Isso é um estudo de registro. A gente pega todas as pessoas de uma determinada população que, que tem uma determinada exposição e acompanha elas ao longo do tempo. São estudos úteis para a gente, no caso de tratamentos farmacológicos, por exemplo, a gente vê eventos adversos. Os estudos randomizados muitas vezes não têm duração suficiente para ver eventos adversos, mas estudos de registro geralmente são muito longos e daí a gente consegue ver a ocorrência de eventos adversos. E a gente também pode ter os estudos de coorte comparativos, tá? Que tem um desenho muito parecido com o do estudo randomizado, porém, não tem randomização. Os pacientes são do grupo tratamento ou do grupo controle pela própria escolha que os indivíduos fizeram juntamente com seus profissionais de saúde, tá? Então, tem os pacientes que usam remédio A e os pacientes que usam remédio B, e a gente pode ter uma comparação da ocorrência de eventos entre quem usa remédio A e quem usa remédio B, porém, essa é uma comparação não randomizada. E como ela é não randomizada, ela é sujeita a confundimento, né, a fator de confusão. Os estudos de corte estão sujeitos também a perdas de segmento, estão sujeitos a viés de aferição dos desfechos, né? Principalmente se não tem aferição cegada em relação à exposição, e também estão sujeitos a viés de confundimento. Vou falar para você sobre estudos de casos e controles. Vamos pegar o mesmo exemplo. A hipótese de que o uso regular de cannabis pode estar associado ao surgimento de esquizofrenia. Nesse caso aqui dos estudos de caso e controle, eu vou fazer o contrário dos estudos de coorte. No estudo de coorte, eu parti dos pacientes sem o desfecho de interesse, separei eles em ter ou não a exposição e medi a ocorrência de desfechos ao longo do tempo. No estudo de casos e controles, eu vou primeiro identificar pacientes com o desfecho. Então, eu vou procurar pessoas que já têm o diagnóstico de esquizofrenia. Em seguida, eu vou montar um grupo controle artificial. Eu vou montar um grupo com outros pacientes que não tenham esquizofrenia, mas que tenham características semelhantes aos pacientes com esquizofrenia. Como assim semelhantes? Em que sentido? Semelhantes em todas as outras grandes características que importam. Por exemplo, são pacientes que têm a mesma faixa etária, são do mesmo gênero, têm outros confundidores numa proporção semelhante, mesmo pacientes que têm ou não diabetes, que têm ou não tabagismo, têm ou não história familiar de esquizofrenia, que morem na mesma vizinhança. Então, são pessoas que em tudo são parecidos com os casos, exceto que eles não têm esquizofrenia, tá? E daí eu vou investigar no passado desses dois grupos aqui, se eles tinham fatores de risco fatores de risco. E particularmente nesse caso, eu vou perguntar se eles no passado tinham histórico de consumo de cannabis. Eu vou medir as prevalências de consumo de cannabis e eu vou ter essa minha prevalência artificial aqui de esquizofrenia, né? Se eu for 1 para 1 aqui, um caso para um controle, eu vou ter minha prevalência artificial aqui de 50% de esquizofrenia. Por que eu estou falando de prevalência artificial? Porque eu montei esse conjunto de pacientes aqui com um caso para um controle. Então, eu criei aqui esse universo artificial onde a prevalência de esquizofrenia nesse grupo total aqui seria de 50%. Mas essa prevalência aqui do desfecho é conhecida, mas eu não sei a prevalência da minha exposição. É isso que eu vou medir para ver se ela é diferente entre esses grupos, se ela poderia explicar a ocorrência de esquizofrenia ou não. Os estudos de caso de controle são particularmente úteis para desfechos raros, porque até a esquizofrenia, infelizmente, não é um problema de saúde tão raro, né? Afeta 1% da população. Mas se eu tenho uma doença mais rara, por exemplo, uma malformação congênita,
um problema genético raro, é mais fácil eu ir num centro de referência e fazer uma coleção de casos, dos casos raros, e depois montar um grupo artificial controle, e daí sim fazer meu estudo de caso controle, do que eu fazer um estudo de coorte, onde eu acompanho, no caso de malformações congênitas, eu acompanho muitas gestações de mulheres saudáveis até que eu descubra um caso de uma malformação, e daí possa fazer uma coleção de casos ao longo do tempo. Então, para eventos raros, é mais fácil eu identificar os eventos raros primeiro e fazer minha coleção de eventos raros e depois montar um grupo comparador, do que eu fazer uma coorte onde acompanho pessoas ao longo do tempo e fico na torcida que surja um evento raro para eu conseguir medir o tamanho do efeito. Então, os estudos de casos de controles, eles são bons para desfechos raros e eles são mais baratos e práticos do que estudos de coorte. A desvantagem é que eles são mais suscetíveis a vieses, viés de seleção, particularmente, e viés de memória. O viés de memória acontece quando o indivíduo que é um caso tem mais probabilidade de lembrar da sua exposição do que um indivíduo que não é um caso, que é um controle. Vamos pegar o exemplo ali de malformações congênitas, ah, acompanhando gestantes para ver se tem ou não malformações congênitas. Imagina o seguinte: se eu vou entrevistar mães que tiveram um bebê recentemente e que tiveram um filho que nasceu com algum tipo de malformação ou problema genético, essas mães vão fazer um esforço de memória muito maior para se lembrar se elas consumiram alguma substância que pudesse ser prejudicial para o bebê na gestação, do que aquelas mães do grupo controle que ganharam o bebê há pouco tempo e o bebê perfeitamente saudável sem nenhum tipo de problema. Isso pode gerar algum tipo de distorção na minha aferição do desfecho, né? Porque o grupo caso pode lembrar mais dos fatores de risco do que o grupo controle. Esse é o viés de memória. Os estudos ecológicos são estudos que comparam as taxas de eventos à frequência de fatores de risco em termos populacionais. Nesse caso, por exemplo, tem uma associação aqui entre ingestão de gordura total em gramas por dia, comparado com a taxa de mortalidade por idade por 100 mil habitantes em várias populações de vários países do mundo. E aqui, o estudo está nos indicando que nos países onde as pessoas, em média, consomem mais gordura, existe uma maior taxa de mortalidade entre mulheres. E nos países onde as pessoas, em média, consomem menos gordura, existe uma menor taxa de mortalidade. Ou seja, esse estudo está nos lançando uma hipótese de que consumir mais gordura possa estar associado ao maior risco de morte entre mulheres. Porém, a gente não sabe se o indivíduo que morreu consumia ou não mais gordura. A gente não tem esse grau, essa granularidade, esse detalhe da informação. A gente só está vendo o macro, só está fazendo a correlação entre duas taxas populacionais. Portanto, esse estudo só permite gerar hipóteses, mas não tirar conclusões definitivas. E isso que eu falei para vocês é a famosa falácia ecológica, que é um tipo de viés próprio dos estudos ecológicos. Ou seja, a pessoa vê um resultado como esse e diz assim: está provado que comer mais gordura mata, porque tem um estudo que mostra que nos países onde as pessoas consomem mais gordura, maior taxa de mortalidade. E não está provado. Isso é só uma hipótese que foi lançada por um estudo ecológico. Bem, por fim, fazendo uma comparação aqui entre estudos randomizados e observacionais, já mostrei para vocês, né, que o estudo randomizado tem várias características que protegem eles de vieses, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essas características. A randomização, por que ela protege contra o risco de vieses? Porque ela torna imprevisível a próxima alocação, ou seja, o pesquisador não escolhe qual paciente vai para qual grupo. Ela é o elemento central dos estudos randomizados e, graças à randomização, a gente obtém grupos comparáveis em todas as características, aferidas ou não. Portanto, os confundidores estão randomizados também. E para a gente avaliar se a randomização está bem feita, a gente pode comparar
as características dos pacientes em cada grupo, que geralmente é a tabela 1 dos estudos randomizados. Então, a randomização evita viés de seleção, evita viés de confundimento e assegura a validade dos testes estatísticos, porque não tem o confundimento. E os testes estatísticos, aqueles que não estão controlados para confundidores, né, os testes mais brutos, tipo teste T, Q quadrado, eles partem do princípio que não tem confundimento. Então, se tem uma randomização bem feita, não precisaria fazer uma análise mais robusta, por exemplo, do que um teste T para comparar médias ou do que um Q quadrado para comparar proporções, porque o confundimento já foi resolvido pela randomização. Esse é um exemplo de como uma alocação não randomizada pode gerar uma falsa impressão de tamanho de efeito. Vejam aqui. Aqui, partindo dessa população aqui com 2.000 indivíduos, a gente tem essa população basal aqui, onde a gente tem uma proporção maior de pessoas com 10% de risco de morte e uma proporção menor de pessoas com 50% de risco de morte. Se eu tenho um estudo observacional, ou seja, um estudo que faz uma alocação não randomizada do meu fator em estudo, eu posso gerar grupos desbalanceados. Desbalanceados quanto ao quê? Desbalanceados quanto ao risco basal. Nesse caso aqui, é a proporção de indivíduos de alto risco de morte. Eu tinha essa proporção inicial aqui, que é a proporção de 1.300 para 700. Se eu tivesse uma alocação balanceada e perfeita, eu deveria ter, essa mesma proporção deveria ser mantida nos grupos. Eu deveria ter, por exemplo, como no caso randomizado, 650 para 350. 650 de baixo risco para 350 de alto risco. Mas como nesse exemplo aqui a gente tem uma alocação não randomizada, existe uma tendência do ser humano, mesmo que inconsciente, sem nenhum tipo de má intenção, uma tendência a favorecer a sua hipótese conceitual. Então, a tendência dos pesquisadores é mandar pacientes mais saudáveis e menos doentes para o grupo intervenção. Então, a gente gera aqui um grupo que tenha 800 pacientes saudáveis para 200 pacientes de alto risco, quando a gente deveria ter 650 para 350. Ou seja, eu diminuí a minha proporção de pacientes de alto risco no meu grupo intervenção. E no grupo controle, eu tenho aqui uma proporção maior de pacientes de alto risco. Quando eu vou comparar aqui as taxas de eventos nesses dois grupos, eu vou ter 30% de mortes no grupo controle e 18% de mortes no grupo intervenção. E eu posso ficar com a impressão de que eu tenho menos risco de morte no grupo intervenção do que no grupo controle. Porém, nesse exemplo aqui, a nossa intervenção não tinha efeito intrínseco. E essa diferença aqui dessas taxas de morte, ela é explicada só por confundimento, por viés de seleção e pelo fato da gente ter mandado indivíduos menos doentes para o grupo de intervenção e indivíduos mais doentes na média para o grupo controle. Num estudo randomizado, isso não acontece, porque a alocação dos indivíduos ela não é escolhida pelo pesquisador. Então, a proporção de pacientes de alto e baixo risco ela é mantida nos dois grupos e ela é comparável entre os grupos. De modo que qualquer diferença que a gente observa nas taxas de eventos só pode ser explicada por um efeito intrínseco da intervenção que está sendo testada. Então, nesse caso aqui, como as taxas de eventos foram as mesmas, isso significa que duas coisas. Significa que a nossa intervenção não tem efeito intrínseco e que a randomização está bem feita. Tá? Bom, pessoal, eram essas mensagens que eu queria trazer para vocês hoje. Eu vou parar de falar nesse momento. Agradeço a atenção de vocês e convido a todos a continuarem nos acompanhando e também acompanharem nossos cursos, tá bem? Vou abrir agora para a gente poder conversar e esclarecer dúvidas e podemos interromper a gravação.